Isso tudo contrariou os ricos, as autoridades civis e religiosas, e por causa disso começaram as crescentes agressões armadas contra Canudos, utilizando sempre expedientes e justificativas duvidosas. O primeiro ataque, em novembro de 1896, foi rechaçado pelos seguidores do conselheiro, e o governo estadual, federal e fazendeiro foram ampliando os ataques e envolvendo cada vez mais militares, mas um a um eram derrotados pelos sertanejos. Duas razões determinam essas derrotas e levam essas derrotas sucessivas do governo, que eram rechaçados pelos sertanejos que estavam lá. Uma boa parte dos sertanejos que estavam junto com Antônio Conselheiro tinham experiências de lutas. Cangaceiros, capangas, ou seja, aqueles pobres que tinham ou descambado para a criminalidade, ou mesmo aqueles pobres que eram utilizados pelos fazendeiros para manter o seu poder. Com esse poder de atração muito grande do Antônio Conselheiro, essas pessoas abandonaram ou a criminalidade ou abandonaram os seus trabalhos nas fazendas e passaram a seguir o Antônio Conselheiro e depois compor aquela comunidade. Então tinham algumas pessoas que já tinham experiências de lutas, de guerra, de enfrentamento com a polícia e tinham alguns estrategistas, inclusive, de guerra e portanto, isso foi importante para garantir o enfrentamento e infligir tantas derrotas ao governo estadual, ao governo federal e mesmo aos fazendeiros que tinham se armado para derrotar os chamados conselheiristas. A outra razão foi o fato de que aquelas pessoas eram absolutamente fanatizadas. E aquelas pessoas não tinham o menor medo de morrer porque tinham certeza que eles estavam participando de uma guerra santa e que se morresse eles iriam para o céu. Então, enquanto os soldados regulares do exército, do governo, faziam enfrentamento e eles tinham mais armas, mais equipados do que os conselheiristas, mas eles tinham medo de morrer, eles não tinham uma fé tão firme quanto os conselheiristas. Então os conselheiristas se atiravam à batalha sem nenhum tipo de receio, a partir da certeza de que eles estavam lutando pelo bem, pelo justo, estavam lutando pelo próprio Deus. Né? Estavam lutando, eles eram soldados de uma nova ordem que seria estabelecida por Deus através do seu Messias Antônio Conselheiro e através de Dom Sebastião, que voltaria para estabelecer o reino de Deus na terra. Então este pensamento, este fanatismo, e aí eu falo fanatismo não no sentido depreciativo, mas de fã mesmo, de acreditar e de fé, de ter uma fé muito grande, eles acabam conseguindo fazer esse enfrentamento em que pesem as condições para esse enfrentamento de armas, etc., fossem muito inferiores às condições do exército, dos fazendeiros e da polícia do estado da Bahia que estava atacando eles. Então, é um enfrentamento bastante aguerrido deles. Canudos, por fim, depois de várias incursões, a superioridade bélica do governo da Bahia, dos fazendeiros, do exército brasileiro, de mercenários contratados, acaba fazendo com que eles fossem derrotados. Então o governo só consegue derrotar Canudos em 5 de outubro de 1897, após uma sucessão de batalhas sangrentas, em que os sertanejos não aceitavam a rendição, a ponto de que, no final do conflito, segundo as palavras de Euclides da Cunha, eles não se renderam. Né? Mas antes de falar das palavras de Euclides da Cunha, eu queria recomendar, e eu vou colocar o link aí, que vocês assistam
um filme que foi produzido pela Globo, embora produzido pela Globo é um filme que tem grande qualidade, que justamente chama Canudos e que conta um pouco da história de Canudos. Lógico que tem algumas deturpações, porque ele foi romantizado, criaram um casal romântico que não tem nada a ver com a história, mas faz parte da liberdade de criação do roteirista. Mas ele é muito bem feito e ele acaba retratando vários aspectos do que foi Canudos e o significado dessa guerra. Então eu queria sugerir que vocês assistam. Não faz parte da aula, não é obrigatório assistir, mas eu acho que ilustra e contribui, quem não assistiu, contribui para compreender. Quem faz o papel do Antônio Conselheiro é o José Wilker, um ator da Globo importante que já morreu. Sei que participa a Cláudia Ohana, o Paulo Betti, participa vários atores, Marieta Severo, vários atores participam, entendendo que é uma história romanceada, né? Faz parte da licença poética, muita coisa ali é inventada, mas de certa forma eles acabam sendo um pouco fiéis ao filme. Mas o que as palavras de Euclides da Cunha no final do seu livro que são impactantes e nos passam a dimensão do que foi Canudos, o significado que foi aquela guerra e o quanto que aquelas pessoas tinham uma fé inabalável a ponto de fazer esse enfrentamento até as últimas consequências. No final do livro do Euclides da Cunha, ele escreve o seguinte: Canudo não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados do exército brasileiro.